Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo mais um vídeo com informações super interessantes com relação à Bíblia Sagrada. O tema de hoje será: Daniel, ele teve filhos? Eu espero que o Espírito Santo esteja sobre nós, que a vontade do Senhor Jesus Cristo ela seja mais uma vez representada por meio desse canal e que o nosso Deus Pai ele tenha a sua vontade mais uma vez sendo realizada por meio desse veículo de comunicação. Sejam todos abençoados pelo Senhor Jesus aqui no Hipóteses. Um breve histórico com relação ao profeta Daniel é que ele é um homem capaz de interpretar sonhos. O mesmo interpretou 2 sonhos do rei Nabucodonosor, além de ter interpretado, ele também teve visões com relação ao sonho do rei e também teve visões que foram dadas exclusivamente a Daniel pelo próprio Deus. Para confirmar o que está sendo dito, nós podemos ver no livro de Daniel, capítulo 2, 29, que enquanto o rei dormia, ele teve um sonho que está relacionado a revelações futuras. E no livro de Daniel 2,19, nós vemos que Daniel ele tem essa revelação e ele louva a Deus por ter recebido essa dádiva. Então já podemos ver que Daniel ele tem um histórico extraordinário dentro do império de Nabucodonosor como um homem eficiente. Um texto que começa a servir de referência para o vídeo de hoje é Daniel, capítulo 5, e o versículo 12, a qual diz o seguinte: esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento, é capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Nós já podemos perceber aqui um dos principais atributos de Daniel. Daniel ele era reconhecido dentro do Império Babilônico como uma pessoa capaz de interpretar sonhos, ele era capaz de decifrar enigmas e também capaz de resolver problemas difíceis. Então, podemos perceber que Daniel tem uma história extraordinária de reconhecimento dentro do Império Babilônico. Para termos uma pequena compreensão da dimensão do prestígio de Daniel dentro do reino da Babilônia, houve um episódio em que o rei resolveu fazer uma festa e trouxe os convidados e fez uma maior bagunça com as coisas que eram consagradas ao Deus de Israel. E houve uma inscrição do próprio Deus em uma parede e o que aconteceu? Foi chamado Daniel para decifrar, para dizer o que significava aquela inscrição. Ou seja, Daniel, ele era uma pessoa fenomenal. No livro de Daniel, no capítulo 6, os versículos 1 e 2, nós vemos que o rei Dario resolveu dividir seu reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel ele foi considerado como um excelente administrador, a tal ponto que o rei já planejava colocá-lo à frente de todo o reino da Babilônia. O rei considerava Daniel apto para assumir tal cargo. Então, observem o quão grande foi o destaque e a capacidade de Daniel dentro do Império Babilônico. Daniel ele foi conselheiro de alguns dos maiores impérios que o mundo já viu, o Babilônico e o Império Medo-Persa. E Daniel ele prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Então, tão grande era a capacidade de administrar e de fazer coisas boas para o povo onde Daniel agora estava inserido. Então, esse é um breve histórico do grande profeta Daniel. Desde o princípio, o rei Nabucodonosor já havia determinado que dentre os filhos de Israel haveriam pessoas jovens que iriam assumir determinada função dentro do reino. Vejamos o que o texto das Sagradas Escrituras nos afirma. Daniel 1,4. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real.
Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. De acordo com o texto, Daniel, desde o princípio, foi separado para uma determinada função no Palácio Real. E que função seria essa? A do trabalho intelectual. O texto de Daniel, capítulo 1, 19 e 20, ele serve para ratificar o que já foi dito anteriormente nas Sagradas Escrituras. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que todos os magos e encantadores do seu reino. Depois de uma conversa que abrangia diversas áreas do conhecimento, o rei viu a confirmação dos seus planos. Daniel estava apto para assumir um cargo. E qual é a hipótese para o vídeo de hoje? O livro de Ezequiel, ele expôs um fato que nem o próprio livro de Daniel expôs. E que fato é esse? Ezequiel 14:20 diz que: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. Daniel, ele é citado por Deus como sendo um homem justo, mas que nem mesmo a sua justiça seria capaz de salvar alguém além de si próprio. Algo que esclarece esse mistério que envolve a vida de Daniel é que ele é citado entre dois homens que são considerados homens de Deus. Mas você deve estar se perguntando o que tem de mais no fato de Daniel ser citado entre Noé e Jó. Esses dois homens foram de fato extraordinários nas áreas a qual eles atuaram. Noé, por ter construído a arca que viria a salvar a humanidade, e Jó, pela sua riqueza, sua prosperidade no Oriente, pela sua tristeza, por suas perdas, e depois pela reviravolta que houve em sua vida, a qual ele acabou reconhecendo a Deus como sendo o Deus Salvador, o Deus a qual ele não só ouvia falar, mas que ele agora conhecia. Mas não é por causa desses fatos que Noé e Jó são citados aqui, mas sim pelo fato de que eles têm um ponto em comum. E que fato é esse? Ambos eles eram pais, eles tinham filhos. Noé e seus 3 filhos que entraram na arca. Jó teve aqueles filhos que eram seus primeiros, acabaram morrendo naquela tragédia que Jó acabou perdendo tudo. E Jó depois teve aqueles outros filhos e filhas que vieram depois da restituição de Deus. Então, Noé e Jó, eles tinham filhos, eles não eram eunucos. Então, por que Daniel iria ser um eunuco se ele é citado nas Sagradas Escrituras entre homens que eram pais de família? Desta forma, Daniel está sendo introduzido numa lista com outros homens que são considerados santos. E o que é que eles têm em comum? O fato de que eles têm filhos. Deus ele não comete equívoco. E se Deus ele permitiu, e se Deus diz ao profeta Ezequiel que Daniel deveria estar ali entre Noé e Jó, é porque eles têm um ponto em comum. E o único ponto que nós podemos relatar com exatidão, com certeza, é Daniel, Noé e Jó, eles tinham filhos. Então isso aí é esclarecedor. Então já cai por terra toda a teoria de que Daniel ou de que qualquer outro desses homens fossem eunucos. Daniel teve filhos e contra fatos não existem argumentos. E por que Daniel ele omitiu tal informação? É porque para Daniel o foco principal é Deus. O Deus de Israel, o Deus que manifestou-se aos seus antepassados e que está manifestado em nossa sociedade, em nossa época, através de Jesus Cristo. Daniel ele poderia muito bem ter escrito com relação aos seus filhos. No seu livro ele poderia ter escrito sobre sua esposa, mas ele omitiu porque ele julgou que aquilo que é mais importante é a palavra de Deus e os acontecimentos futuros que estão revelados na sua palavra, que foram traduzidos e interpretados por ele mesmo e que alguns ainda estão por acontecer e outros já são fatos inquestionáveis
dentro da nossa história, da história da humanidade. Então, espero ter esclarecido, espero que tenha ficado claro as informações contidas em hipóteses, e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!